Olá, pessoal! Olá! Hoje é um dia especial para nossa casa E para toda a igreja. Sim, por quê? Por quê? Porque hoje é o dia da Imaculada Conceição de Maria. Muito bem, um dia especial. Sabia que hoje o papai está fazendo 19 anos de consagração a Nossa Senhora. Eu me consagrei como escravo de Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria de Montfort há 19 anos atrás, um dia como hoje. Legal. Bacana, né? E o que é Imaculada Conceição? Imaculada, sem mácula, e Conceição é a mesma coisa que concepção. Ou seja, Nascimento ou quando ela começou a existir. na barriga de Santana. Então, já esse nome tá querendo dizer que ela foi concebida Sem pecado. Sem pecado original. Tem Sem pecado pecado original. Ela sem não tem pecado venial, pecado. sem pecado mortal, Claro. sem nenhum pecado. Ela não tinha pecado, só que tinha todas as virtudes. Tinha todas as leis de Deus, virtudes, não tinha nenhum vício. nenhum pecado. Muito bem. Ela era imaculada. Santíssima. Não tinha nenhuma mácula. Não tinha nenhuma. Mácula é uma mancha. Isso. Então, Mancha do aquela pecado. camisa tava imaculada, ou seja, ela tava sem nenhuma manchinha. Entendeu? Agora, no caso de Maria Santíssima, na Imaculada Conceição de Maria, ela não tinha nenhuma mancha do pecado. do pecado. Exatamente, perfeito. Não Que tinha nenhuma maravilha, hein? mancha do pecado. Mas interessante, agora eu quero perguntar para vocês. Como é que é isso? A gente acreditar nisso, na Imaculada Conceição, que garantia nós temos de que de fato isso é verdadeiro? Por Então, exemplo? muitos sábios da igreja estavam discutindo sobre isso. Será que Maria Santíssima nasceu com pecado ou não? Então, isso foi sendo discutido até que chegou a época do Concílio de Trento. Então, os papas se reuniram. O Papa se reuniu com os bispos e eles estavam lá discutindo. Até que foi proclamado um dogma na igreja. O que é um dogma? É uma coisa que a gente tem que crer, um artigo lei, de fé. Tipo uma lei. Que a gente tem que crer, e se você não crê nisso, você não pôr E fé nem no obedecer. dogma e não obedecer, tu não é católico. Simples assim, né? Simples assim. Não tem discussão mais. Não tem discussão mais. Herege. Ou seja, Ó, não tem discussão, então, acabou. se chegar, mesmo se for um padre lá, ai, Maria Santíssima não nasceu com pecado. Mesmo que for um bispo. Não nasceu com pecado? Nasceu com pecado. nasceu Se com ele pecado. falar isso, o que vai acontecer? Ele pode ser considerado como herege, Porque heresia. pode ser considerado como um ímpio, um ateu. Ou que qualquer coisa. Mesmo católico. né? Ou pode até ser excomungado. Ele pode ser excomungado pela igreja porque é um dogma. Um dogma é o que você tem que crer e ponto final. A igreja afirmou, os papas afirmaram e Mesmo deu se for um ponto. bispo, um cardeal, se o Papa afirmou, tem que crer. Pode ser excomungado até. O dogma, ele é uma ratificação, né? Acabou. E ali a garantia que Jesus deu a Pedro também, né? Sim, Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a igreja. e as as portas portas do do inferno, Não prevalecerão contra ela. Então, o que ligares, esse é o trecho onde eu quero chegar. O que ligares na terra será será ligado ligado no céu. e o que desligares da terra, Será desligado no céu. Ou seja, o que o Papa afirmou está firmado no céu. Ou seja, ele tem autoridade de Pedro que Deus deu a Pedro. isso, não só uma afirmação qualquer, mas quando ele se pronuncia ex cátedra, tem que ter os critérios, né? Em comunhão com os bispos, ele tem que ter vários critérios. E quando ele afirma isso de Com maneira todos os formal, bispos? com a comunhão Todos. dos bispos, né? Com a comunhão da igreja. Sim. E aí, quando é decretado aí um dogma, aí já não tem discussão mais, né? Aí todos nós temos que... Ponto final. Terminou. Então, Deu. mas Não algo... é pra discutir. Algo interessante que eu percebo é que depois que houve
O concílio de Trento. o decreto do dogma, pouco tempo depois teve uma aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Tempo, eu tinha acabado de decretar isso. E aí houve uma aparição de Nossa Senhora onde? Pra nós. Em Lourdes, que é na França, na Europa, dentro... na E aí o Europa. que acontece? Dentro do mundo. Santa Bernadette, que é a vidente de Nossa Senhora, Santa Bernadette. perguntou para Nossa Senhora, né? E o padre está perguntando quem é a senhora. Né? Ela O que que eu falou, falo? Ela disse, Eu sou a Imaculada Conceição. como é que fala isso em francês, você sabe? Sabe não? Eu tinha visto isso daí uma vez na apostila do Instituto Cidade de Deus, só que eu não memorizei. Eu Isso é tinha visto isso interessante. daí numa gravura, numa ilustração, só que eu não lembro, estava escrito na auréola de Nossa Senhora. A gente depois vai pesquisar. A Mas gente fala com vocês. e aí Nossa Senhora fala com Santa Bernadette, diga a ele que eu sou a Imaculada Conceição. Aí- E daí- e ela era uma criança muito simples, sem instrução, não sabia de nada do que tinha sido o concílio. cara. Estava ligada de nada, entendeu? Aí ela vai e fala pro analfabeta, padre. pessoal. Aí fala pro padre, ela diz Era que muito é Imaculada Conceição. O padre falou, você sabe o que é isso? Ela, não, o que é isso? Imaculada Conceição. Aí foi um sinal de que de fato Era verdade a aparição. era verdade a aparição e era verdade o dogma. Era verdade dogma. Que legal. Era verdade Isso- a aparição? Isso a gente já sabia que era verdade dogma, né? Mas foi uma confirmação, talvez um ato de misericórdia para aqueles que têm dificuldade, estavam com dificuldade de De acreditar. acreditar. Mas é muito interessante. Então hoje aqui em casa a gente já fez a nossa leitura sobre o que é a Imaculada Conceição, toda essa história. E o interessante é o seguinte, gente. Na discussão, né, sobre a questão da Imaculada Conceição na igreja, eu tô caindo aqui, né? A gente está embaixo, vamos arrumar aqui a tela aqui. Melhorou um pouco? Aí, melhorou. Nessa discussão, chegou-se à conclusão de que Jesus mesmo, ele salva a Nossa Senhora antecipadamente, a preserva pela graça de Cristo. Nossa Senhora é preservada do pecado original. Porque há duas formas, né, da gente salvar alguém, né? Ou você limpa, por exemplo, se caiu na lama e se sujou, você pode limpar aquela pessoa daquela sujeira, ou você pode preservar aquela pessoa para que não caia na lama, né? De novo, né? De certa forma, você salvou aquela pessoa De certa da forma, de sujeira. todo jeito. Ou Do você impediu dela ter caído na poça de lama, Ou você a limpou. você a limpou. Então, Nossa Senhora Tô salvando. foi impedida de cair na poça de lama. Ela não, pelos méritos de quem? De Jesus Cristo, Jesus Rei do Cristo. Universo. Por quê? Para o Senhor não existe tempo. Nós que estamos dentro do tempo, condicionados ao tempo, né? Tempo, hora, Tempo e espaço, assim. menino. No céu, né, em Deus é tudo eternidade. Não tem essa questão passado, presente e futuro. Então, olha aqui. Quando o mundo acabar, isso não vai ser nada. Não vai ser nada No tempo de Deus, no vamos dizer tempo assim, de né? Deus, entre aspas. Então, Não a vai questão ser do nada. tempo também é uma discussão que se tem, né? O que é tempo? Tempo é o quê? É movimento, é muito assim, né? Alguns dizem que não existe o tempo, existe a deteriorização das coisas, né? Enfim, mas não é essa a questão. O fato é que Deus salvou a Virgem Maria do pecado. Ele né? salvou Antes- ela da poça de lama do pecado Isso, original. na sua concepção. Então, Santana e São Joaquim, né, quando conceberam a Virgem Maria, ela já foi concebida ali sem a mancha do pecado original. Mesmo quando ela era um feto do tamanho de um... E sem a monstrômetro. tendência ao pecado, que é chamada de Pecado. concupiscência, que é a tendência. Concupiscência, que é a tendência Ao ao pecado. pecado. Nós E ela nasce- não teve a Nós nascemos com o pecado original, mas pelo batismo esse pecado é apagado. Porém, essa tendência fica em nós. Tendência ao pecado. Então, ó. Tendência. Como é que eu te explico? Por exemplo, Querer a força da gravidade está te puxando para onde o tempo todo? Pra baixo. Para baixo. Mas dá Aqui, pra ó, você ó. ficar pra Ó, cima. tu tem que fazer força para tirar você da força da gravidade, certo?
ele tá te puxando para baixo, ó. Não é que você é pesado, é que tem uma força te puxando, ó. Então essa é uma tendência, a tendência de todo objeto é cair, certo? Né? Sim, os objetos, a tendência é cair. Então essa é a Ou tendência. seja, esse Nós, pedaço de palha, a nossa ele vai cair. tendência é ser puxado para os vícios, para o pecado. Então nós temos que nos educar, nos formar o tempo inteiro. Por isso que o papai e a mamãe estão fazendo, por exemplo, a jornada Educação dos Filhos. E a gente falou, né, ontem, foi sobre a vida... Sobre a Imaculada. Não. A personalidade. personalidade. Tem um branco aqui. A gente falou sobre a personalidade. É 1 hora e pouquinho de aula sobre a formação da personalidade dos Vale nossos a filhos. pena? Vale a pena. Se você não acompanhou, vai lá nos stories no feed da já Deia. acabou fazendo divulgação. Acabou fazendo divulgação no feed da Deia. Tá lá, vai ficar só por 24 horas, então corre lá, às vezes dá tempo. Vou deixar aqui o Instagram dela, tá bom? Mas é só por 24 horas, pessoal. Hoje, Só por 24 horas. Hoje, por exemplo, nós temos uma aula também sobre a formação do caráter. Então Vai dá ser para acompanhar. às 9, né? Hoje é terça-feira, não é? Não, Hoje é terça. hoje é terça-feira, isso. Terça-feira, dia 8 de dezembro, claro, Imaculada Conceição. 8 de dezembro, né? E aí amanhã também a gente vai ter o último dia da educação dos filhos. Da A gente fala... jornada. E da jornada a gente vai falar sobre temperamentos também, vamos falar sobre várias dimensões da formação. Várias coisas da educação dos filhos que vale a pena, pessoal. Sim, vocês vão aprender muito com esse negócio aí, com essa aula aí, com essa jornada, sei lá. E é isso mesmo. É isso aí, gente. A gente parou aqui. Aí, ó, chegou. Oi! As duas princesas chegaram. Obrigada. Só veio dar tchau que a Ana Luz vai dormir. Vai dormir, filhinha? Pede benção. Pede benção pro Mate. Pede benção. Aí, ó. Ela junta as mãozinhas. Vem cá, Tomás. Faltou só você. Ó, vai lá, dá oi pro pessoal. Vai dar oi pro pessoal que tá aqui, ó. Fala oi, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Ó, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Tomás. Eu sou o Tomás. Fala quantos aninhos você tem. Quantos anos você tem? Eu não Você sei. tem 3 Sabe anos. sim. Claro que sabe. Eu tenho 10 Mais um. assim, ó. É isso. Tenho Tá com- Tchau. Tá querendo participar. Tá? Ei, 3. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? que tenham gostado do vídeo. A gente precisa fazer mais vídeos assim pra gente contar algumas coisas que a gente tá estudando, que a gente tá vivendo, né? Que a gente está vivendo e o nosso home school. Né? Então é isso. Siga a gente lá no Instagram, tá bom? @TibaCamargos e @Deia Camargos. E a gente tá nessa jornada de educação do filho. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau. Fala salve Maria.